Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um fabuloso episódio do Macacos Me Mordam. Eu sou o professor Marco Murara e hoje a gente vai falar um assunto muito legal: storytelling na construção de marcas e de empresas. E com vocês, professor Carlan Muniz. Olá a todos. Prazer estar aqui de novo, mais um vídeo do Macacos. Nós hoje temos, Marco, uma grande convidada, a nossa estrela do canal. E o nome dela é Marta Terenzo, chiquérrimo. E eu conheci a Marta há 3, 4 anos atrás, quando eu trouxe ela para uma palestra, eu lembro, em Curitiba, na PUC e tal, foi muito legal. Ela, tem um livro, bem, vamos falar dela um pouquinho aqui rapidinho. A Marta Terenzo, ela já atuou como executiva na área de marketing, inovação, em empresas como Cargill, a Reckitt Benckiser, Sadia, Parmalat e a Ajinomoto. Fez mestrado em consumo e juventude, é professora de cursos na SPM, na FIAP, na FGV, na PUC Paraná, é dona da Inova 360, uma consultoria de marketing, e é autora do Guia Completo do Storytelling, que talvez seja, em português, uma das maiores referências de literatura sobre o assunto no Brasil. Isso é bem interessante, né? Então, a Marta, ela é uma das maiores especialistas em storytelling hoje, e pelo que eu percebo no Instagram dela, pelo que eu percebo nas entrevistas dela, ela sempre está dando aula e falando sobre a construção de histórias no ambiente de marketing, no ambiente empresarial de construção de marca. Então, eu vou começar, Marta, te perguntando uma coisa até mais pessoal. Vamos falar sobre a tua história só um pouquinho, né? Como é que você se tornou expert nesse assunto de construção de histórias, de storytelling? Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois, né? Muito obrigada por estar aqui com o Marco e com o Carlan. É um prazer estar aqui com o Macacos Me Mordam. É muito legal a ideia. Conheci o Carlan realmente há uns 3, 4 anos. Tem um episódio pessoal que depois eu conto outro dia. Vou deixar o spoiler, vou deixar assim um gancho para depois fazer. Eu faço um spoiler, é coisa pessoal mesmo, ligado a esse fato. Mas eu acho que assim, primeiro, qualquer um de nós, né, e não foi diferente no meu caso, que trabalha com marcas ou trabalha com marketing, já trabalha com histórias. A comunicação, a propaganda, o marketing em si já vem trabalhando histórias há muito tempo. Eu acho que a diferença, o que aconteceu, é que depois de um tempo, o storytelling mais focado em marcas e mais focado em outras habilidades, até em soft skill, para executivos, ficaram mais presentes. E durante depois um tempão, né, que eu fiquei em gerências, diretorias e etc., eu decidi montar uma empresa de marcas, de consultoria de marketing, e comecei a pesquisar um pouco mais. Foi absolutamente empírico, né? Comecei a pesquisar storytelling, comecei a pesquisar o tema, vi que a gente já trabalhava com isso, e eu já tinha trabalhado com isso, mas eu não tinha algumas ferramentas e algumas técnicas, algumas práticas, e precisava de mais literatura. Não existem muitos cursos também, tem um lado que é empírico e tem um lado que você tem que beber lá atrás, às vezes na literatura russa, até no Benjamin, você tem que dar uma olhada e aí também adaptar isso ao teu dia a dia. E aí eu comecei a dar aula, mas primeiramente assim, cursos curtinhos. Depois de um tempo, comecei a dar aula um pouco mais, né, na graduação, na pós-graduação, e isso acabou virando uma disciplina, e foi a primeira, né, empresa, foi a SPM, nesse caso, a adotar como uma disciplina mesmo. Como é que é o nome da disciplina, Marta? Qual é o nome da disciplina lá? A disciplina é Storytelling. 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 Ela tem uma disciplina na graduação hoje de storytelling. Eles sentiram que os alunos estavam tendo demanda. Começou como uma eletiva e virou a área tronco agora. Agora não, já faz um tempinho, então legal. Dentro desse contexto, se você me perguntar, sou expert? Não, tá? Eu entendo, mas eu não sou expert. Eu acho que você fala que você é guru, expert, tal, é meio que
né? É um Pesado, pouco pesado. pretencioso, eu É. não tenho essa pretensão. O que eu acho é que, sim, hoje eu tenho algumas técnicas e algumas metodologias, como estudando. Estudando aonde? Primeiro, desenvolvendo meu próprio conteúdo. Segundo, quando tem uma literatura, um curso lá fora, eu fiz um recentemente de visual storytelling, mais ligado às imagens mesmo, à imagética. Vou lá e faço. Agora tudo pelo Zoom, né? Quando tem algum material, eu vou lá e tento participar daqueles congressos e etc. Então, não dá para dizer que o storytelling existe uma formação. Então, eu me tornei storyteller, mas eu continuo storyteller. Eu preciso de repertório para contar histórias. Legal. Eu acho que esse é o ponto. Bem Então, foi legal. assim que eu me tornei storyteller. Pronto. Bem legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Marta, olha só. O storytelling é um assunto que ganhou a mídia empresarial nos últimos 10 anos. Só se fala em storytelling dentro das agências de propaganda, na área de vendas das empresas, nas salas das universidades e até na educação de executivos. Em que áreas é útil conhecer e aplicar o storytelling? O que faz da arte de contar histórias uma técnica tão especial? Nossa, essa é uma pergunta de $1 milhão. Então, o que é isso, né? Se você é pai ou mãe, você já tem que contar storytelling. Você faz isso pelo teu filho, ou pelo teu neto, se você for avô, avó, se você for tio ou tia, madrinha, padrinho. Você vai para o bar, você vai tomar cerveja, você já está fazendo storytelling lá naquela cerveja. Agora a gente está tudo com a pandemia, né? Tudo de máscara, mas o que faz o storytelling primeiro ser tão atrativo? Eu acho que esse é o ponto. E depois, por que ele se tornou tão presente, né, como você falou, Marco, na vida dos executivos, nas escolas, enfim, na vida que a gente hoje tem como, não só como profissionais, mas nesse nosso dia a dia, na prática mesmo do dia a dia, aplicação. Primeiro, nós somos seres storytellers. Não sou eu que falo isso, tá? Tem vários livros. Se você falar, você pegar o Homo Sapiens do Yuval, né? Ele vai ter lá uma parte, o Homo Sapiens, ele vai falar, a gente conta histórias desde das cavernas. Antes dele, todos os antropólogos já falavam isso. Da Mata, Roberto da Mata, com seus 80 e poucos anos, já falava sobre isso. Somos contadores de histórias. Aqui no Brasil tem um lugar, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de viajar. Estou bem ressentida com a pandemia porque eu não estou podendo viajar. Tem um lugar no Brasil chamado Serra da Capivara. Recomendo para todo mundo ir quando abrir, né, reabrir. Serra da Capivara tem 40 mil sítios arqueológicos, pinturas rupestres, feitas no Brasil há mais de 12, 15 mil anos atrás. Olha só. Mais de 40 mil registradas, contando histórias. Tem cenas ali de caça entre tribos, tem tribos sobrepujando outras tribos, tem parto, tem ensinamentos ali, tem histórias, tem o primeiro beijo, o primeiro contato físico. Quando você começa a ver aquilo primeiro está trazendo uma história que remota lá do Brasil de 15 mil anos atrás. 15 mil anos. Por que isso é tão interessante? Porque nós somos, a nossa base, as nossas sinapses, elas são muito mais emocionais. Nós prestamos atenção naquilo que é a nossa sobrevivência. Sexo sempre vendeu, não adianta, a gente gostem ou não, mas sexo vende muito, só vendeu menos do que Pokémon na época do Pokémon Go. É isso. A nossa sobrevivência está ligada a duas coisas. Sobrevivência, tenho medo de morrer, de acabar minha vida agora, e tem a perpetuação. Por esses três fatores, que é a sobrevivência, né, o medo de morrer, a perpetuação e o sexo, que também tem a ver com a perpetuação e tem a ver com prazer, tem um outro fator que é o quarto fator, que são tudo aquilo que a gente gosta de fazer.
as nossas emoções. Esse gosta ou não gosta, ele está ligado muito à sua carga genética, ao seu ambiente. Mas tem uma coisa por trás disso tudo, sempre tem histórias. Essas histórias é que fazem algo ficar interessante, porque elas geram algum tipo de emoção nas nossas sinapses. A gente faz sinapses com essas histórias. E por isso que histórias, quando você fala, Marco, que você fala do Paulo Roberto, da matemática, alguém fala de alguém, você já está trazendo uma história. O cara bebeu lá naquele dia da festinha. Nossa, eu vou te contar uma história antes de começar o trabalho. A gente começou falando de histórias, das nossas próprias histórias como professores, aqui no backstage, nos bastidores do Macaco de Morda, né? A gente estava falando do quê? Das nossas vidas. Como é que foi, né, esse período de pandemia, dando aula, conversando, fazendo coisas com filho, sem filho, barulhos, né? Enfim, como que foi a nossa vida? Isso tem muito mais interesse do que o número, ou o fato, ou o dado em si. A história serve o quê? Para permear. É como se ela fosse realmente uma embalagem. Mas não é uma embalagem qualquer. Ela é uma embalagem que tem uma verdade humana. Isso trouxe para o mundo corporativo, há 10 anos, sei lá, 15 anos atrás, o seguinte: como é que eu conto história para vendas? Como é que eu conto uma história também focado na educação, ou focado na matemática, ou focado numa startup, ou numa marca que, precisa se reinventar? As empresas começaram a perceber, né, o mundo aí empresarial, o mundo de consumo, apesar de a gente já consumir as histórias, eles perceberam, né, as empresas foram percebendo que não era importante só contar na propaganda e no marketing final, no P de propaganda. Era preciso, né, permear toda a história, com os meus funcionários, com a história real da minha empresa, ou fictícia, dependendo do caso. E aí, as marcas começaram a contar essas histórias também para se diferenciar, porque marca hoje eu consigo imitar, posicionamento mercadológico eu consigo imitar. A minha história, de fato, eu não consigo. Por quê? Porque a minha história é minha, é o meu DNA. E é isso que começou a atrair muito, então, as pessoas, tá? Houve realmente, eu falo que até uma banalização da palavra storytelling, né? Por isso, tem um lado perverso aí, o pessoal chama de marqueteiro e historinha, às vezes, isso é ruim, né? E algumas marcas foram punidas por isso, porque elas contaram mentiras, né? Elas ultrapassaram a linha entre ficção e realidade, o consumidor não é bobo e se sente enganado. Então, a parte do storytelling se tornou hoje relevante para a aplicação do seu dia a dia. Então, eu posso começar uma marca de vinho agora, falando de storytelling, criando uma história que pode ser ficcional ou real, mas ela tem que ter uma verdade humana por detrás disso, e tem que ficar claro. E eu posso aplicar em qualquer lugar, e você pode aplicar, então, na sua casa, com a sua família, que eu falo, para fazer seus filhos dormirem, ou fazer eles acreditarem, às vezes, numa história que você precisa contar, e até para dar aula. Hoje eu falo que, assim, as formas, sempre elas são muito simples, mas existem, assim, milhares de formas. Eu hoje aplico, por exemplo, data storytelling, que é como você aplica o storytelling para dados. O pessoal de tecnologia, principalmente, tem uma linguagem de tecnologia, né? Tecnologias. É que nem juridiquês, né? Então, esse pessoal precisa, muitas vezes, hospital, medicina. Aí vem lá o médico falando para você que você tem um problema, e ele fala 3, 4 palavras que você não entende nada, faz cara de sério, você faz assim, você não sabe se é grave, se você vai morrer em 5 dias, ele precisa contar a história. Como é que ele faz esse raporte com você? Se ele vai contar, inclusive, uma coisa ruim, porque ele vai te dar uma má notícia, ele precisa preparar emocionalmente. Ele é médico, mas ele precisa se preparar. Então, como é que você faz isso? Através de histórias. Hoje, hospitais têm utilizado muito storytelling, inclusive. Hoje dá para usar em tudo, gente. Só que a gente já usa isso há muito tempo. A sensação que você me passa contando isso é que é uma ferramenta que a gente usa, um procedimento que a gente usa naturalmente. Isso. Mas o que o pessoal está se tocando é que
é bom que se aprenda e se torne mais consciente o uso disso. Sim. Para benefício de clientes, para benefício da sociedade, enfim, né, empresarialmente, para a construção de marcas e tal. Né? Interessante isso, ou seja, nós estamos, na verdade, aperfeiçoando uma ferramenta que era quase que parte do nosso DNA, usar esse tipo de procedimento. Isso. Essa coisa do Homo sapiens é muito legal, gente, porque nós sempre fomos contadores de história. Se você pegar Gilgamesh, né, falar da cidade, as primeiras cidades urbanas que nasceram lá, né, vamos falar de Uruk, eles contavam história, gente, e tem as tabuinhas lá, né, aquelas tabuinhas contando as histórias. Essas tabuinhas existem. Elas estão lá uma parte, acho que estão lá no British Museum, né, mas elas estão contando histórias, contando a história de quem? De um grande herói local, que é o tal do Gilgamesh, que era como se ele fosse um deus mesmo, um semideus, porque ele era metade, acho que 33% humano e o resto sobre-humano. Então, veja, a gente está falando de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Até hoje, a história de Gilgamesh, ela faz parte desse nosso dia a dia, como? Em Hollywood, na Netflix, no Amazon Prime, na série, nos games. São sempre jornadas de herói, sempre tem a jornada de alguém. Então, veja, isso faz parte do nosso DNA. O que realmente, Carlan, aconteceu foi essa sofisticação de técnicas e alguns profissionais que criaram suas próprias metodologias para trabalhar em determinados temas, né? Então, eu falo que hoje tem o Data Storytelling, eu posso trabalhar com Place Storytelling, eu estava trabalhando agora para Coreia do Sul. Como é que você faz a Coreia do Sul ser uma marca legal num país? Para nós, não para a Coreia do Sul, que ela já está lá. Como é que você faz para gostar? Então, tem o teatro, tem o filme, tem a moda, tem a comida. Olha quantas histórias podem estar ao redor. Então, tem o place storytelling. Tem muita coisa hoje. E o que aconteceu foi isso. Há uma sofisticação. É preciso ter algumas técnicas para aplicar nesse dia a dia. Aí depende do que você vai escolher. Marco, a gente utiliza storytelling pra caramba na sala de aula, né? Somos uma profissão que se lambuza de storytelling na sala de aula. Professor precisa, né? É o que nos alimenta. Precisa. E alimenta o aluno. Com certeza se vocês usam, e com certeza o Carlan, que eu conheço já, ele usa. Você, Marco, eu não estou seguindo nas redes, mas mesma coisa. Só me seguir, então. Mesmo estilo. Mesmo estilo. Um estilo muito parecido. Nós temos um estilo muito parecido de trabalhar. E a gente vive as histórias e muitas delas a gente se olha assim e já sabe, isso vai dar um bom conto na sala de aula para ele. E às vezes a gente vive histórias que a gente comenta. Eu estava com o professor Carlan. Que legal, olha. Ou seja... Cross-selling Cross-selling, transmídia, né? Você conta um pedaço, depois você fala outro pedaço e vai amarrar depois num outro dia numa terceira história. Isso é transmídia, potencializando. Eu chego em sala de aula e os alunos já sabem da história porque ouviram de um outro professor, entendeu? É verdade. Muito bom. Isso. Então, mas veja, por que o aluno prefere isso à matéria em si? Porque a matéria, ela pode ser muito legal, e olha que eu dou aula disso. Por mais que ela seja legal, ela é um dado, ou ela tem fatos. Na hora que eu transformo esses fatos e dados em história, isso tem um outro apelo. E esse é o ponto. Você traz essa emoção. Essa emoção é que faz a gente se conectar. A gente chama o storytelling de transfusão de emoção. É como se eu desse sangue mesmo na sala de aula. E tem professores que fazem isso de uma forma brilhante, né? E sem ter nunca escutado a palavra storytelling. Tem professores que são incríveis. Então, assim, na sala de aula, vocês com certeza arrebentam. Professor precisa usar. Se tiver algum professor assistindo aqui que não usa, acompanha as aulas aí do Marco e do Carlan,
Que tá tudo certo. Não, é verdade, isso é importante. Gente, Não, isso é fundamental. E outra, Marta, tem uma coisa legal, e eu acho que o Marco concorda comigo, contar uma história, a gente está usando a sala de aula agora como exemplo por causa do métier dos três, mas contar uma história é provocar uma pré-vivência, ou seja, a pessoa não viveu aquilo, você viveu. Você está contando para ela e ela sai da história como se tivesse vivido um pouco. Isso! Né? E aí vem uma espécie de moral da história, ela traz com ela, ou seja, ela sai daquela aula, sai daquela história com uma espécie de moral com ela. Isso, né? é aprendizado. É o aprendizado dos elementos. Porque, assim, o que nos faz diferente dos robôs, né? As emoções, a capacidade de você pensar. O robô, ele executa. Mas, por enquanto, tem alguns até que conseguiram já fazer histórias. As histórias, elas ficam, às vezes, truncadas, porque ele não consegue pegar justamente esse fio da meada. Ó, e fio da meada já é uma coisa que os gregos utilizavam também, né? O fio. Você tecia as histórias através de fiação, né? O fio de Ariadne. Olha quanta história já tem lá atrás. Na hora que você faz essa pessoa viver esse teu imaginário, é essa emoção. Quer dizer, você está trazendo essa possível vivência, essa pré-vivência. Imagine se o que a Pixar faz, a Disney faz, os filmes fazem. Esse imagine-se. E você pode fazer isso em aula. E isso é muito gratificante. Claro, vai ter aluno que não vai estar nem aí, vai ter aluno que não vai prestar atenção. Mas quando a pessoa começa a gostar daquela história, ela pega esse fio da meada e vai. E ela vai ter uma interpretação e uma percepção diferente do outro. E vai contar de outra forma para outra pessoa. Né? E isso é que vai trazendo esse fio da meada, e isso vai trazendo o quê? Novas histórias, novos repertórios. Então, isso é muito legal. Isso em aula, eu falo que é uma diversão da aula disso. Eu falo que eu sou privilegiada, né? Por não dar aula de estatística, nada contra os professores de estatística. Não, mas é verdade, é verdade. Marta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz uma anotação muito legal aqui de algo que você falou. É maravilhoso a gente receber os convidados aqui no Macacos Me Mordam, porque nós saímos daqui com um repertório depois fantástico também. Mas, por exemplo, storytelling é uma embalagem humana ou humanizada em torno de um conceito ou de um produto, que torna esse conceito um produto único. Então é interessante porque eu tenho, sei lá, uma citação do Peter Drucker. Só a citação fica fraco, fica vazio. Quando eu dou uma embalagem para uma embalagem humanizada, com histórias de coisas que a gente viu ou viveu, e você embala esse conteúdo, você trouxe o conteúdo, é denso, faz parte daquilo que o aluno tem que aprender, mas você deu uma embalagem humanizada para aquilo, para ele é como se ele vivesse algo diferente, né? Tem um pensamento muito antigo que diz o seguinte: é triste a gente ser rico, bonito, sensual, e aí vem o despertador e põe a gente no mundo real. Então tem gente que diz assim, pô, mas o storytelling é que nem aquela frase, eu sou rico, bonito, sensual, o despertador me acorda, acaba tudo. Eu prefiro viver esse sonho e acordar para a realidade do que não viver nada e só encontrar a citação do Peter Drucker, sabe? É, pura, né? Isso. E às vezes a história que você vai contar, ela não precisa ser uma história inédita. Eu me lembro, há sei lá quantos anos atrás, eu levei a minha mãe no cinema para assistir A Paixão de Cristo. Ela conhecia a história do começo ao fim. Aí eu falei para ela assim, mãe, eu preciso te dar um spoiler, o cara vai morrer no final. Depois ele vai voltar a viver. Ela disse para mim, palhaço. Né? E mesmo sendo uma história que ela já conhecia, ela saiu do cinema, assim, ela disse, a gente saiu, era 3 horas da tarde, um calor infernal, centenas, milhares de pessoas na rua, e ela disse assim, meu Deus, eu estava dentro de um outro universo, eu estava totalmente desligada disso que está acontecendo aqui fora. Mas é claro, mesmo sendo uma história que ela conhece o final, ela conhece tudo. Ela se emocionou de novo. Ela viveu. Ela viveu. Ela viveu tão intensamente que ela desligou do mundo exterior.
Então, acho que esse é o grande poder. Então, a minha pergunta aqui é quase como assim, tu concorda comigo? Aliás, eu respeito a opinião de todas as pessoas que concordam comigo, tá? É assim, a ferramenta do storytelling, ela é utilizada também nas táticas para persuadir e para se conectar com o consumidor, certo? Total. Ela é conexão, ela é persuasão. É claro, de novo, tem um lado maléfico que eu falo, né? Então, cuidado, porque tem, inclusive, um poder muito grande de usar pelo lado que eu falo dark side, né? Lado dark side da força. Mas ela existe como persuasão, sim. Por quê? Porque eu levo essa pessoa por esse imaginário, eu levo a ele, e se eu tivesse aqui nesse lugar, né, nesse cinema, nesse lugar, se eu estivesse vivendo, o que ele faz, o que o storytelling faz com as suas técnicas primeiro, é colocar você na empatia, na verdadeira empatia. Então, é você colocar, de fato, não é só pense como o outro, é você estar como o outro. Então, é claro que quanto mais persuasão você tem na sua forma também física de ser, na voz, usar todos os sensórios possíveis, mais essa sua história vai ficar interessante. Hoje, né, imagino que vocês usam, né, é o tom de voz, é a conversa, as expressões, cada parte do seu sensório, você usa, se você tem uma lousa, ou você desenha, você conversa com o aluno quando você está presencialmente, ou você usa o nome dele, porque você está conversando com ele. Tem 50 alunos, você chama o nome de um, todo mundo presta atenção por conta de um. Porque aí todo mundo começa a se mexer, né? Porque, opa, peraí, ela chamou o Paulo Roberto. O coitado Paulo Roberto hoje vai ser nosso aluno aqui. Paulo Roberto. Aí todo mundo, né? Aí Paulo Roberto aparece na sala. Paulo Roberto, me conta aquela história que você um dia me falou aqui no chat. Ai, professor, eu tenho vergonha, então eu vou contar para todo mundo. E aí vai. Por quê? Porque todo mundo quer saber a história do Paulo Roberto. Existe uma coisa no storytelling que é essa curiosidade humana sobre o outro. Nós adoramos fofoca, nós adoramos também desgraça. Sim, é verdade. Então, não adianta só colocar o case de administração que, putz, a empresa perdeu bilhões ou ganhou bilhões. Como foi? Quem é o cara que fez essa empresa perder? Esse cara começou como? Ele era um cara que começou do zero ou ele era um herdeiro bilionário que perdeu tudo e foi para o zero? Isso é que vai dar o gancho. Por quê? Porque eu quero saber a história dele. A consequência dos números depois, as estratégias que ele deixou de usar ou que ele usou, faz parte da tua aula. Faz parte da tua aula, porque é a parte mais dura, é a parte, né, que é conceitual, que você tem que dar. Mas quem foi esse cara? Como que a empresa se safou dessa história? Quando eu uso alguns cases que são reais, na maioria, na realidade, quando eu falo de mim, eu tenho que falar da realidade. Eu tive casos, né, de empresas que faliram. Então, no caso da Parmalat, eu estava lá naquele momento crucial, que não foram dos mamíferos a parte boa. Foi na hora que o dono roubou a empresa. E ele foi preso no dia 23 de dezembro. E quando eu conto isso, às vezes, para os meus alunos, como parte de uma história que foi uma mentira, e que a Parmalat era uma empresa monstruosamente grande, de 6 bilhões de euros na época, e ela saiu com uma dívida de 6 bilhões de euros também. Ou seja, impagável. Ela fechou, né, demitiu todo mundo, e ou ela foi vendida por uma empresa francesa. Contando assim, ela é fria. Agora, eu passei por essa história aqui no Brasil. Eu vi o dono da empresa, onde ele nasceu, lá em Parma, o berço dele, que ele me mostrou. E depois esse cara estava sendo preso no dia 23 de dezembro, ele e a família dele. Até chegar nessa história, tem 1000 números, tem erros estratégicos. É aí que vem a moral da história e o aprendizado, a lição. E aí, gente, o que vocês fariam se vocês soubessem que seu pai roubou a empresa? E ele não roubou pouco, ele roubou junto com o Citibank, junto com não sei quem, junto com não sei quem, junto com mais 23 pessoas, e uma delas, que era o cara mais importante, que sabia tudo, que era o VP financeiro, se matou na ponte.
Se matou. A gente não sabe bem se foi a máfia. Vamos ter que fazer uma edição especial do Macaco só para essa história contada em detalhes por Marta. Em detalhes por mim. Então, olha quanto spoiler eu já dei. Mas eu não dei o final. Como que isso aconteceu? Como que ela chegou nisso? Por que uma empresa que era líder em leites no mundo, líder em lácteos no mundo, tinha passado Danone, etc., e Nestlé em leites, que é a maior, como que essa empresa faliu? Não, e é engraçado, porque, assim, falando em residual, né? Residual do storytelling. A Parmalat, apesar de tudo que você contou, dessa fase mais negra, ela tem um residual positivo ainda. Se você olha a marca Parmalat na cabeça das pessoas, a lembrança ainda é extremamente carinhosa em relação à marca. É isso. Por quê? Porque o lado emocional ligado a mamíferos, que foi muito forte, e que eles continuaram construindo, eu fiz parte bem do finalzinho dos mamíferos, mas tudo que foi construído depois, ele enalteceu, ele na realidade fortaleceu esse pilar, essa musculatura que a marca tem. Olha que força que a marca tem. A Parmalat é francesa hoje, então ela não é mais de Parma. Parmalat era o leite de Parma, né? Então, não é mais. Parma praticamente já não existe, não depende mais. Você vai lembrar disso e do Palmeiras, porque eles também fizeram essa parte. Né? Então, é isso. Mas por que ainda é positiva? Por conta dos bons aspectos das histórias que eles contaram. Na propaganda, a história do seu Parmalat inicial lá, que era o que eu conheci, que depois foi preso. Enfim, tudo isso faz parte, e aí gera uma curiosidade. Como é que faz? E isso dá para utilizar no dia a dia. Então, é persuasivo, como você falou, Marco, porque eu posso utilizar. Demanda técnicas? Sim, claro. Não é simplesmente contar uma história, uma piada, e falar assim, agora riam, e agora comprem. Opa, pera, calma. A consequência vai ser a compra, a consequência é a persuasão. A história é o centro de tudo, não é a tua marca, não é você. Eu acho que esse é um ponto importante. As pessoas, às vezes, tendem a colocar a marca sobressalente. E eu falo, não é sobre a sua marca, é a história. Não é sobre você, é sobre a sua história. A sua pessoa, a sua marca pessoal, a sua startup é uma consequência que vai aparecer, né, revestida. Mas não fica falando só de você, porque as pessoas não querem ouvir isso, elas querem ouvir as histórias. E a outra coisa, por que é persuasivo? Porque tem verdade humana. Verdade humana é, eu fracassei. Mas nem sempre eu fracasso. Que bom, né? Ainda bem. Então, mas o teu fracasso pode servir de lição, pode servir de aprendizado. Quando a gente fala em empreendedor, a palavra dor já está em empreender, né? Eu tenho uma empresa há 13 anos. Eu sei o que é empreendedor, porque é dor, todo mês paga lá as coisas para governo, etc. Ser empreendedor nesse país é muito difícil. Todo empreendedor precisa saber o que ele não deve fazer, porque história de sucesso com 1 bilhão, unicórnio, tá lá, tá lotado, é lindo, mas ninguém me conta o segredo. Me conta coisas que eu não devo fazer, anti-cases. E os anti-cases, gente, tem assim, ela é magnética. Por quê? Porque eu quero saber o que deu errado e como se a pessoa conseguiu superar aquilo. Então, veja, essa é a parte da empatia, da persuasão que uma história tem, ao meu ver, tá? Também tudo que eu tô falando aqui, vocês podem depois, viu, gente? Quem não tá concordando, não concordar, tudo bem. Mas é para pegar a tua opinião, é isso aí. É um ponto de vista, né? É uma lente. Mas você acredita, Marta, que o empreendedor que está criando um negócio agora, ou que já tem um negócio há um tempinho, ele precisa assumir, então, a história daquilo e fortalecê-la? É isso, eu digo isso porque eu queria que a gente conseguisse, nessa nossa conversa, ter uma lição para o empreendedor, de como organizar a história. Porque todos temos uma história e todo empreendimento tem sua história. Que, na maioria, quando chega a um determinado aspecto, ele deve ser respeitado, pode ser projetado. Como é que você vê isso?
Eu vejo assim, você pode usar a sua história, aí alguém fala assim, você é um empreendedor, você está começando um negócio agora, você ainda não tem a história do seu negócio porque está começando agora. Então conta a sua história, porque você é a pessoa da startup, a pessoa do empreendedor. Conta a sua. Quais foram os seus maiores obstáculos? Quais foram os seus maiores desafios para você chegar onde você chegou? Até montar, até conseguir montar esse negócio. Quais são os seus desafios daqui para frente? O que você vai precisar? Que transformação você teve? Que aprendizados você teve na vida do do's e don'ts, né? O que fazer e o que não fazer para chegar até aqui? Quantas derrapadas você já deu? 11 mil, 10 mil, 10? Não, não tive nenhuma. Eu sou... Pode falar palavrão aqui ou não? Pode! Eu sou fodão, né? Então, uau! Nossa, eu sou fodão. Nunca tive... Eu falei uma vez com um empreendedor que ele falou que ele era muito foda, que ele já tinha faturado $1 bilhão e tal. E eu falei, nossa, parabéns para você. Agora me conta quantos esqueletos tem no seu armário. Me conta quantos esqueletos tem no seu armário. Nenhum. Tá bom. Então vamos lá. Seu irmão, eu sabia uma parte da história. A gente não pode falar dele. Um esqueleto. Tal. Isso eu estava fazendo uma consultoria por um cara. Era uma consultoria de verdade. Eu não posso falar o nome dele. Mas por quê? Porque ele estava cheio de esqueleto. Sabe qual foi a recomendação para este cara, especificamente um caso? Não conte história nenhuma. Porque você tem muito esqueleto e você só quer contar a parte boa. A parte boa todo mundo já sabe. A Exame já falou com você, a Veja já falou com você, todo mundo já falou com você. Você está querendo colocar palavras na boca de quem? Então, o empreendedor ele tem que assumir algumas verdades, ele tem que ter, a princípio, para mim, para o storytelling, humildade. Humildade. Não sei fazer, deu errado, atendimento deu errado. A padaria da esquina entregou tudo errado. Tenha humildade de ir até o Instagram, fazer teu story e falar, gente, a fornada saiu queimada hoje, mas a gente aprendeu o seguinte, o forno não pode ficar realmente em tal grau, e a gente viu que isso deu uma fornada queimada. E dá risada disso, porque é isso que faz. Essa parte para o empreendedor é muito difícil, porque as pessoas, a gente foi ensinada, a minha geração, vocês são mais novos, mas a minha geração foi ensinada a ser herói, não ter erros, e o Kaizen e o 100% qualidade zero erro, né? Vocês lembram disso? Chegaram a estudar isso? Então, Sofro com isso. Então, eu estudei muito com japoneses, tal. Eu fiz consultoria para japonês, trabalhei em empresa japonesa. Então, assim, cara, não tem. É zero erro, não. E a gente na empresa não podia chorar, não podia falar, não podia reclamar, não podia ter isso, não podia ser pai, não podia ser mãe. Não era um pouco assim? Hoje está um pouco mais humanizado, entre aspas, em algumas empresas. Tem também um verniz, né? Mas tem sim uma coisa que o empreendedor pode, eu acho que colocar. A verdadeira conversa. E a conversa vai trazer esse storytelling. Então, você é o protagonista da sua história como empreendedor. É você e os teus clientes e talvez os teus funcionários ou colaboradores ou parceiros. Como é que eles fazem isso? Eu gosto de pegar a padaria, tá? Porque é bem específico, mas é que tem um monte de padeiro, o cara fazendo pão orgânico, vindo com sal do Himalaia. Ok, conta que o sal vem do Himalaia. Tenha certeza que o sal vem do Himalaia. Não é do maior saleiro aqui que a gente tem no Nordeste. Se for do Nordeste, fala que é do Nordeste. Não fica com vergonha de contar que é do Nordeste, porque a gente paga um pau danado para estrangeirismo, né? O sal rosa do Himalaia. Não, o sal estava vindo daqui do Nordeste. Por que você está falando que vem do Himalaia? Ah, porque é mais bonito. A baunilha veio da Malásia. Então, é verdade ou você está enfeitando? Se você quer trabalhar com ficção, toma cuidado, empreendedor. Por quê? Porque as pessoas vão lá depois descobrir que você contou uma história errada. Ou deixa claro que é imaginário. Ainda mais nos dias de hoje, né, Marta? É vidro, o telhado de vidro é grande hoje. Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa ter essa humildade de colocar, às vezes, as suas histórias, seus perrengues. É isso que faz a gente prestar atenção. Eu dou, às vezes, aula, gente, lá para o Sebrae, né? Tem um programa feminino lá chamado Delas. É um programa de mulheres empreendedoras.
e vira e mexe, se eu posso, eu estou lá com essas mulheres, e recentemente eu fiz um programa com elas em Rondônia. Então vamos lá, não é fácil ser de cidades como as nossas, que são urbanas, que são mais ricas e etc. Lá em Rondônia a coisa é outra. Tá? Então, o modelo do empreendedor, a gente está falando às vezes de uma costureira, a gente está falando de uma pessoa que vende isca para peixe. Quando você está falando dessas mulheres empreendedoras, elas tinham muita vergonha de contar o que tinha dado errado. Porque elas falaram assim, nossa, eu vou me expor. Falei, sim, você vai se expor, mas é isso que vai fazer a tua história interessante. Não é aumentar, não é ser vítima, tá? Não é vitimizar, meu Deus, mas é conversar no tom da conversa. Olha, aconteceu isso, a minha história é essa daqui. Eu sempre pergunto, que história que você vai contar? Eu vou contar que deu tudo certo. Legal, parabéns para você. Não teve nenhum problema na pandemia, nenhum. Deu tudo certo. Aí você fala, gente, você sabe que é mentira. Você quer parecer forte, herói, então, assim, não é legal. Ou heroína. É interessante tudo isso que você está falando. Bem, primeiro eu gostaria que o Marco tomasse mais um gole da bebida dele. Por favor, Marco. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Vamos ver o que tem dentro. Help me! Muito bom, muito bom. Muito bom. Acredite que pode ser cerveja, tá? Eu produzo cerveja artesanal. Eu queria saber se é café, cerveja, uísque ou algo mais forte. Não, é água mesmo, mas perfeitamente poderia ser cerveja, porque eu faço cerveja em casa, mas enfim. Já coloca a marca. Isso se chama product placement. Cerveja, aí aparece aqui embaixo. Cervejas, qual é o nome, Marco? Ai, meu Deus. Vendem ainda? Não, é que assim, eu há 6 anos atrás, eu fui fazer uma brincadeira com a minha esposa, que é um tanto feminista, olha o storytelling, né? Olha o storytelling. Que bom. Há 6 anos atrás eu fui fazer uma brincadeira com a minha esposa, que é um tanto feminista, e coloquei o nome da cerveja de Vadia. Vadia? Porque já tinha outra, tinha proibida, a tinha devassa. Isso. Devassa. E aí fiz um rótulo e tal, e todo mundo achou muito legal. E a gente chegou num momento da evolução da história humana agora, em que eu coloquei esses dias o rótulo, uma cerveja, coloquei na minha rede social lá o rótulo, nossa, veio uma enxurrada de gente falar horrores sobre o nome da cerveja, aí eu, deixa, é só minha mesmo, eu faço para beber em casa, tira o rótulo, eu bebi sem rótulo. Eu bebo a Vadia, pronto. Pronto, tá tudo certo. Mas Marta, deixa eu retomar algumas coisas que a gente aprendeu aqui contigo hoje. Por exemplo, primeiro, o storytelling, ele pode ser importante para um empreendedor, para uma empresa nascendo, para uma empresa que já tem uma certa estrada, porque ao contar a história da empresa, ou no caso, no começo do empreendedor e tal, a história verdadeira, não a história de fachada, aquela história que esconde a história, existe uma conexão maior, como você chamou ali, existe uma conexão emocional maior quando tem uma história sendo contada. Então, é como se você humanizasse o negócio, contando a história dele para as pessoas. Isso. Deixa eu só adicionar, primeiro estou resumindo o que, na verdade, foi você que disse. E agora deixa eu adicionar uma coisa. Eu tenho a sensação que a história, ela é contada não apenas... Claro, o empreendedor, no começo, principalmente, ele pode dar as rédeas. Mas depois de um tempo, e aí nós contamos a história da Parmalat e tal, a história não é mais da empresa apenas. Ela passa a ser uma história mais coletiva. Isso explica um pouco do que a gente falou da Parmalat. E eu contei numa outra conversa que eu e o Marco tivemos com outro convidado, nós falamos muito sobre o SUS. O Sistema Único de Saúde, em 2020, contou uma grande história. Uma grande história que não foi necessariamente contada por ele apenas. Foi por ele, pelo Mandetta, na época que ele usava o jaleco, né? O Marco me lembrou disso esses dias. Sim. E também pelas pessoas, né? Pelos heróis que trabalharam combatendo a pandemia e tal. Perfeito. Então, olha que interessante, a história, ela não é... Às vezes, ela não tem um emissor apenas. Às vezes, ela é... Sabe o que me lembrou também, Marco? Me lembrou de história, me lembrou... Sabe, já ouviram falar da expressão rádio peão?
Opa! Que é quando você, quando dentro dos corredores da empresa começa a rolar uma história. E uma vez eu aprendi num livro aí de comunicação empresarial, eu aprendi que a rádio peão ela é muito resultado do vácuo de informação. Ou seja, a empresa não está me avisando o que está acontecendo exatamente, eu vou desenvolver uma teoria. Isso mesmo. Não é mais. Aí eu vou desenvolver uma teoria. Então aí nasce ou seja, o que é rádio peão, gente? É uma história desenvolvida no vácuo pelas pessoas e que se bobear vira mais forte do que a realidade. Isso. E aí você constrói o quê? Uma mitologia. Mitologia. A mitologia. Os mitos são feitos o quê? No vácuo, vácuo do tempo, vácuo de uma história, vácuo de uma verdade. Então você tem razão, tem uma coisa aí, a história não é sua. Na hora que eu reverbero ela aqui para vocês, ela já não é minha mais. E não será de vocês, ela será dos receptores que vão contar para outras pessoas e que cada um vai interpretar do seu jeito. Sim, um grande telefone sem fio, a grosso modo. É isso mesmo, grande telefone sem fio. Tem a história que você conta para você, tem a história que você acredita que é, e a história que você quer contar também. Pois é. E olha já aí quantas histórias tem. Muitas vezes, mesmo aquelas histórias de família, vocês já viram isso, em empreendedorismo é muito comum isso. Meu avô começou com um relógio que ele vendeu, aí você vai para o relógio. Na verdade, ele não vendeu, mas a história que a família vem contando há anos é assim. E essa história, ela não é mentirosa, ela é a crença da família, porque ninguém também tem uma coisa para discutir. Ela virou a verdade. Só se tiver alguém lá na família que tem uma prova, senão a família vai continuar brigando sobre isso, falando, não, foi assim que seu avô fez. Pode ver, histórias de empreendedores tem muito isso. Ao longo do tempo, ela vai se modificando, porque ela tem uma organicidade também. E ela vai, dependendo da proporção dela, ela vai recebendo outros insumos, outras palavras, outras visões e outras lentes. Tem muitos pontos de vista. O SUS teve o ponto de vista de quem usa o SUS. Teve o SUS de quem trabalha lá dentro, tem o SUS de quem estava no governo, tem o SUS de eu, não dependo do SUS, mas conheço gente que depende do SUS, e já usei o SUS, então eu tenho uma percepção. Então, veja, são várias histórias moldadas à percepção das pessoas. Receptores e produtores ao mesmo tempo, né? E acho que o empreendedor tem isso também. A história da padaria que eu sempre falo é, o que vão falar do seu pãozinho? Vão falar que ele é o pãozinho que tem a receita bacana, que a sua avó fez, o que você desenvolveu, que é bacana? Ou vão falar que é mais um pão e que o pão da esquina é mais barato? Porque se for só mais barato, você não vai ter diferencial, né? E aí tem uma coisa interessante, que é, por exemplo, a questão do... Tem duas coisas que eu queria falar. Uma do vácuo, que o Carlan falou, que, assim, às vezes o vácuo é uma estratégia. Por exemplo, a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra quase nunca abre a boca. Quando ela abre, ela tem um texto pronto, milimetricamente desenvolvido. Aí começam todos os rumores, ela nunca nega, nem fala que sim, nem fala que não. O vácuo mantém a imagem impávida dela. Quem está assistindo The Crown agora... Assistiu The Crown as 3 temporadas? Sim. Aquilo é a monarquia, certo? Isso. Claramente é isso. Não fale nada. Isso. Então o vácuo é uma estratégia também, né? A falta de uma história para contar é uma estratégia também. Ninguém diz que sim, ninguém diz que não, fica pela interpretação de cada um. E o empreendedor, eu trabalhei 12 anos no Sebrae. Tá? Então você conhece bem, imagina. O empreendedor é interessante porque é o seguinte, às vezes você encontra, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha, hoje ele assumiu uma corretora de seguros que era do sogro dele. E essa corretora tem 30 anos. E muitas das pessoas, inclusive eu, somos clientes lá há 30 anos. Pode ter gente que faz mais barato, pode ter gente que é mais bonito que o meu compadre, pode ter gente que é mais não sei o quê, mas existe uma história
E essa história é parte da responsabilidade sobre a carteira de clientes. Existe essa carteira de clientes porque aquele empreendedor tinha uma história que casou com a história das pessoas. Sim. E aí eu tenho uma agência de viagens que eu atendi no Sebrae, uma empresa metalúrgica, várias empresas, eu sentava com o empreendedor e ele dizia, eu tenho uma carteira de clientes que são meus amigos. Por quê? Porque eles viveram a história juntos. Eles construíram uma história e eles se identificaram com a história original, pregressa do nascimento dessa empresa. Perfeito. Entende? Então o storytelling não é só para que as pessoas conheçam, entendam ou se apaixonem. O teu cliente, ele constrói a história contigo. Sim. E é essa história construída em conjunto que enraiza o relacionamento que o cara tem. Meus clientes são meus amigos, eu tenho clientes há mais de 20 anos, eu vou jantar na casa dos meus clientes, fruto de uma história construída. Isso mesmo. Então, são os protagonistas da história. É exatamente isso, Marco. Essa é a parte. Você ia falar alguma coisa, Carlan? Desculpa. Eu ia falar que o nosso tempo está absolutamente estourado. Ai, gente! Nossa, agora que eu vi! Eu vou te pedir permissão, nós queremos te pedir permissão para poder te trazer de volta. Claro, quando você quiser, imagina. A hora que vocês quiserem. A conversa, porque eu não sei como vou dormir sem saber como termina a história da Parmalat. A história da Parmalat e a história... O que aconteceu depois que a Marta foi para Curitiba fazer o lançamento? Essa talvez eu nem queira saber. Mas enfim, tudo bem. O que será que aconteceu? Ao voltar em São Paulo, ela entra no apartamento dela e não encontra o seu marido. Só conto na próxima vez. Vai! Como assim? Bom, gente, nós precisamos terminar a gravação, porque nós vamos conversar com a Marta sério sobre o negócio. Marta, foi um prazer. Obrigado pelo teu tempo. Prazer foi meu. Dei boas risadas com vocês. Muito bom. Que bom. Muito bom. Marcão, show de bola. Marta, querida, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Saiba que as pessoas que nos assistem são ávidas por conhecimento. Aqui a gente vai direto ao ponto, a gente não tem funil de demanda, lead, vende PDF. A gente só quer que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. E você hoje contribuiu demais para que a gente tenha informação de qualidade. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Valeu. A quem está assistiu até agora, por favor, dê um like se gostou dessa conversa e se inscreve no canal Macacos Me Mordam para poder verificar, tem novidade aí de tempos em tempos, com novas conversas, sempre com pessoas especiais como a Marta. Um abraço a todos, um beijo a todos e até o próximo vídeo.